Graça e paz a todos, eu sou o pastor Gilberto Rebouças, eu sou pastor da Igreja Batista Renovada Plenitude e hoje nós estamos gravando o nosso sermão para o culto deste domingo. Que Deus abençoe não somente a Igreja Batista Renovada Plenitude, mas a todos os irmãos que estarão ouvindo a palavra de Deus por meio das redes sociais, principalmente do meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo com minúsculo. Hoje nós vamos refletir sobre o tema Deus é o Senhor da História. E eu convido você a ler comigo um texto do Êxodo. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das pessoas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das vossas ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras da porta, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar, até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O texto de Êxodo 12, de 1 a 13. O livro do Êxodo é um livro que vai mostrar, nós podemos dividir o livro do Êxodo de 3 formas. É um Deus libertador, um Deus legislador, e um Deus que comunga com o seu povo, que se relaciona. É um Deus que quer ser adorado. Os primeiros capítulos do Êxodo falam de Deus intervindo na história para libertar um povo oprimido por um regime opressor. Depois nós vamos ver Deus entregando a lei, a sua vontade, como esse povo oprimido, cativo, injustiçado, abusado,
vilipendiado, podia se relacionar com esse Deus, que esse Deus queria e o que esse Deus não queria, o que deviam e o que não deviam fazer, parâmetros para a sua caminhada. E na terceira parte é como adorar, como esse povo impuro podia se aproximar de Deus através do sacerdócio e das ofertas, conforme descrito no livro do Êxodo e do livro de Levíticos. Tendo em vista a situação que ocorre no mundo, nós vamos hoje falar sobre Deus é o Senhor da história. E nós vamos basear nossa mensagem no livro do Êxodo, com mais especificidade no texto da Páscoa, no hebraico Pesach, que quer dizer passar por cima, passar sem tocar, passar sem ferir. E a história, Deus intervém na história. O livro do Êxodo e na Páscoa, que é o culminar, que é o ápice das pragas, onde Deus manda as pragas, e aí antes da última praga, porque Deus manda praga, 10 pragas, porque o que está havendo ali é um conflito teológico, é o Deus dos escravos, um Deus, contra os múltiplos deuses do Egito. É o Deus de Israel mostrando sua superioridade em relação a todos os deuses do Egito. Mas também é um conflito sociológico. É de um regime opressor, tirano, que abusa do seu poder em relação aos menos favorecidos, aos mais fracos, aos pobres. É quem tem mais poder, tomando a dianteira, abusando do seu próximo. E o que me chama a atenção no livro do Êxodo é que Deus é o Senhor da história, que Ele intervém na história. E esse é o primeiro assunto que eu gostaria de lhes falar hoje, neste domingo, você que está me ouvindo pela rede social. Deus intervém na história. Deus não nos deixou abandonados. Deus, como Senhor do céu e da terra, como supremo juiz, não nos deixou abandonados à própria sorte. Deus intervém na história. E a primeira coisa que nós vemos nesse texto, que nós agora acabamos de ler, é que Deus põe fim à velha história e inicia uma nova história. Deus chega para Moisés e Deus diz: este vos será o princípio dos meses, este será o primeiro mês do ano. Israel tinha uma contagem do ano desde Adão, mas com a intervenção de Deus com as pragas, porque esse texto do Êxodo 12, ele se encontra entre a 9ª e a última praga, a 10ª. Na 10ª praga, Deus vai matar os primogênitos. E como Israel é o primogênito de Deus, Deus vai matar os primogênitos do Egito, porque Faraó endureceu o seu coração. Então esse texto é o começo de uma nova história. Deus diz: esse vos será o primeiro mês do ano. E a partir de então, o mês que em hebraico é chamado de Nisan.
Esse é o primeiro mês do ano religioso. Israel agora tem 2 calendários, um civil e um religioso. E agora Israel, a partir do dia 1º de Nisan, começa um novo ano, uma nova história, celebrando a sua libertação do Egito por meio de uma intervenção poderosa de Deus. E eu creio que Deus continua intervindo na história humana. E eu creio que Deus intervém hoje, em nossos dias, na história humana. Que o homem não está acima de tudo e de todos. E que Deus vai iniciar uma nova história, um novo ano, uma nova etapa na história. Porque Deus não pode nos deixar entregues a nós mesmos, porque nós vamos nos destruir. Se Deus tivesse deixado aquela sociedade entregue ao Egito, entregue aos escravos, entregue aos senhores, eles tinham se autodestruídos, mas Deus interveio para que começasse uma nova história, e eu creio que Deus está intervindo no mundo em que vivemos para começar uma nova história, para que pais se aproximem de filhos, para que famílias se reúnam, para que o mundo descubra que nós não somos independentes e autossuficientes, que basta um vírus para parar o mundo, que basta algo microscópico para fazer com que o mundo inteiro entre num estado de desespero, de calamidade, para mostrar a nossa fragilidade. Então Deus vai começar uma nova história. Nesse texto que nós lemos, Deus estabelece prioridades que não podem ser desconsideradas sem um custo elevado. Ele diz aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Deus está mostrando que existem prioridades, que o dinheiro, que o poder, que o Estado não pode estar acima da família, que a família é a célula máter, a célula mãe da sociedade. Então Deus está dizendo ao povo de Israel, um cordeiro para cada família, indicando fé pessoal, que os israelitas tinham que tomar um cordeiro no dia 10, passar com ele 4 dias em casa, e que ele seria sacrificado por ocasião da Páscoa. Este cordeiro seria sacrificado. E agora Deus está mostrando ao mundo o valor da família, o valor não apenas de ter filhos, mas o valor de estarem reunidos, o valor de estarem presentes, porque não basta ser pai, não basta ser mãe, não basta ser filho, tem que estar presente, tem que ser presente. Deus está mostrando o valor. Se não fosse esta praga hoje, na nossa sociedade, no mundo em que vivemos, as pessoas não estariam em casa. E as pessoas estão em casa, mas não estão usufruindo da família. Estão no celular, estão nas redes sociais, estão esquecendo o bem maior, que é a família. Deus revela também a fragilidade humana e a loucura da autossuficiência. Quando Deus manda as pragas sobre o Egito, até a praga das sarnas, os magos de Faraó fazem a mesma. Deus transforma a água em sangue, através de Moisés. Os magos de Faraó fazem o mesmo.
Mas quando você chega na praga das sarnas, diz assim: então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai os punhos cheios de cinza do forno, mesmo forno que os escravos queimavam os tijolos. Diz assim: e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo, vírus, sobre a terra do Egito, e se tornará em sarna, consequência, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos, os feiticeiros, não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Agora, Deus revela a fragilidade humana, que nós não somos páreo para Deus, que nós não podemos peitar a Deus, que nós não podemos dizer: fique aí, que nós não precisamos de ti, que nós somos autossuficientes. Deus estava mostrando que apenas a cinza do forno jogada para o alto traz peste, traz doença para um povo forte, para um povo que, entre aspas, se achava forte, poderoso e protegido. E esse povo agora descobre quão frágil são, quão impotentes são. E como é loucura imaginarmos-nos autossuficientes, que eu me basto, que nós nos bastamos, que não precisamos de Deus. Isso é loucura. Nós precisamos de Deus. Basta um Covid-19 para trazer uma pandemia. Pan, no grego todos. Demos, povo. Sobre todo o povo. O mundo está parado, assombrado, aterrorizado, em casa, por causa de uma peste, por causa de uma praga, mostrando a nossa fragilidade, mostrando que nós não somos autossuficientes, mostrando que nós precisamos de Deus, que nós não podemos conduzir a história sozinhos, que é loucura tentar viver sem Deus, que Adão tentou e não deu certo, que os antediluvianos tentaram e não deu certo, que as nações têm tentado. Nós temos visto as mudanças de regime e que não tem dado certo, porque o ser humano não foi feito, não foi criado para viver independente do Criador. Porque nesta hora de angústia, nós temos para onde correr. Nós precisamos chegar para Deus e dizer: Pai, nós não somos autossuficientes. Nós não podemos e não queremos viver sem o Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor intervenha na história, que o oprimido seja libertado, que o opressor seja punido, que o mundo conheça que há um Deus que intervém,
na história. Reconheça hoje que você não é autossuficiente. Reconheça hoje como nós somos frágeis. Reconheça a sua fragilidade e coloque-se diante de Deus. Em segundo lugar, Deus manifesta a sua graça como alternativa ao juízo. O que me chama a atenção nesse Deus tremendo e maravilhoso é que sempre que ele entra em juízo, porque a escritura diz que ele não aflige os homens de boa vontade. Deus não fica no céu dizendo, agora eu vou pegar vocês. Não. Deus sempre mostra que ele vai entrar em juízo, mas ele sempre mostra uma alternativa de escapar do juízo. Ele sempre mostra um caminho de fuga, uma rota de fuga, um meio de escape. Isso chama-se graça, favor imerecido. É esse encanto divino, essa doçura divina, essa beleza divina que se manifesta antes do juízo. Antes de Deus destruir o mundo com o dilúvio, Deus mandou Noé construir uma arca. E Deus queria não que animais entrassem, mas que pessoas entrassem. Mas os bichos, os animais, foram mais racionais do que o ser humano, que se achava tão sábio. E os animais, prevendo o juízo, entraram na arca e foram salvos. E os homens cegos, ensimesmados, autocentrados, autossuficientes, rejeitaram a graça de Deus e afogaram-se em sua soberba, em sua autossuficiência, em seu ensimesmamento. Deus mostrou ao povo de Israel, no texto que nós estamos, que fé e saúde caminham juntos. Ele diz assim, tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Ele manda o povo sacrificar o cordeiro, ficar dentro de casa, nada de novo debaixo do sol. Nada de novo debaixo do sol. Deixa eu fazer um parêntese. Igreja não é um templo. Igreja somos nós. Igreja vem da palavra hebraica kahal e da palavra grega eclesia. Isso significa um ajuntamento, uma assembleia, uma reunião, uma congregação. E nós agora estamos reunidos, congregados. Nós estamos agora como o corpo de Cristo. A igreja não é o prédio. O prédio não é a igreja. Pedro diz, vós sois pedras que vivem. Vós sois o sacerdócio real, a nação santa. O povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muita gente acha que fechar a igreja, que não sair no meio da rua, é você deixar de temer a Deus. Não. Deus mandou o povo de Israel ficar dentro de casa, porque ele ia passar com a praga. Nada de novo, mais uma vez, debaixo do sol. E Deus diz que eles deviam crer. Eles deveriam matar um animal, passar o sangue na porta e ficar dentro daquela casa. E isso demonstra fé pessoal. Você não é obrigado a ter fé. Você não é obrigado a crer em Deus. Fé é algo pessoal.
Fé é algo que se tem ou não se tem, se crê ou não se crê. Você tem a opção de não crer, mas tem a opção de crer. E Deus estava dando uma alternativa àquele povo de crer e manifestar visivelmente esta fé em forma de um sacrifício de animal e de aplicação do sangue na parte de cima e na parte lateral, mas não na parte de baixo da porta, para não pisarem sobre o sangue. Porque quanta gente está rejeitando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, estão pisando o sangue de Cristo. E saúde. Deus diz assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Boa alimentação. Deus está dizendo: vocês vão comer aquele carneiro assado, vão comer com pão sem fermento e vão comer ervas amargas. 3 ingredientes saudáveis. Se nós não podemos, nós cometemos a loucura de achar que nós podemos comer tudo industrializado, de abusar do corpo que Deus nos deu, de comer sal à vontade, de comer doce à vontade, de tomar refrigerante à vontade, que Deus vai nos proteger da úlcera, da gastrite, da hipertensão. Não! Ninguém abusa dos princípios estabelecidos por Deus e sai ileso. E aí depois correm para as igrejas para que Deus as cure de suas doenças, de seus males. Eu quero lhe dizer hoje que nós temos que praticar uma boa alimentação se nós queremos ter saúde. Porque saúde e fé caminham juntas. Tem gente que não tem fé e não tem saúde. Tem gente que tem fé, mas não tem saúde, porque não pratica uma alimentação saudável. Porque abusa da alimentação. Porque come tudo que não presta. E quando fica doente, corre para a igreja em busca de cura. E diz que foi o diabo. Deus mostra ao povo a importância da prevenção. Deus diz assim: tomarão sangue e pôr-lão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés com a fressura, nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar do cordeiro, até pela manhã queimareis no fogo. Deus está ensinando esse povo a ter prevenção, ficar dentro de casa. Deus está ensinando a nação do Egito: olha, eu vou mandar praga. E vocês têm que, pela fé, ficarem dentro de casa, confiando que eu os protegerei, que eu os guardarei. Mas vocês precisam fazer vossa parte. Deus não prometeu passar por cima de quem estivesse fora. Deus não prometeu não punir e não destruir com a praga da morte dos primogênitos o primogênito que estivesse fora da casa, fora de sob o sangue, debaixo do sangue.
quem estivesse fora estaria sujeito ao mesmo juízo. Mas Deus promete proteção a quem é obediente, a quem fica debaixo do sangue, a quem confia não em si mesmo, porque a fé em Deus destrói a fé em nós mesmos. É impossível você servir a dois senhores, é um princípio. Ou você crê em Deus, ou você crê em você mesmo. E eu abri mão de crer em mim para crer em Jesus Cristo. Eu me escudo, me escondo debaixo deste sangue. Eu estou em minha casa porque aprendi e estou aprendendo prevenção. No Brasil se pratica medicina curativa e não preventiva, mas só vamos ao médico quando nós estamos doentes. Nos outros países se pratica medicina preventiva. A gente vai ao médico, a gente melhora a alimentação, a gente se cuida, a gente se exercita para não ficar doente. Ou para quando doente não ser tão grave. E Deus nos ensina, porque muita gente, infelizmente crentes, pensam que a Bíblia